A solidão não é o que Deus deseja para o seu casamento. Na verdade, Deus nos criou para que pudéssemos experimentar de comunhão, de relacionamentos profundos, de relacionamentos duradouros. A Bíblia nos ensina o desejo de Deus de que nós vivamos em comunidade, que nós possamos compartilhar amor, amar e ser amados. Esse amor que Deus tem por nós, Ele deseja também que nós possamos compartilhar com outros e experimentar também este amor de outros por nós. E o casamento deve ser este lugar em que essa manifestação de compartilhar o amor seja algo real e algo realmente vivido por ambos os cônjuges. O texto que nós vamos ler agora em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E então no versículo de número 21, o texto continua dizendo: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Interessante esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, ao versículo 25, pois nos mostra que o plano de Deus, o desejo de Deus na criação do primeiro casal é que o casal viva esse amor compartilhado, eles não experimentem solidão no casamento. A solidão nunca foi o plano de Deus para o casamento, nem para o ser humano de modo geral. A solidão não é o propósito de Deus para o ser humano. Então, desde o princípio aqui da criação, Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. É muito interessante porque no capítulo 1, que fala também da criação, e fala da criação de um modo geral, e fala da criação também do homem e da mulher, o texto vai dizendo, ao final de cada criação, de tudo que Deus havia criado. E disse Deus, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então, Deus vai dando o selo de aprovação ao final de cada coisa criada. Porém, aqui no capítulo 2, o texto nos diz que quando Deus olha e vê o homem só, o texto diz, não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então Deus, no casamento, Ele providenciou um relacionamento baseado na comunhão, um relacionamento baseado no amor verdadeiro, um relacionamento baseado no companheirismo e na unidade. E esse amor, ele vem de Deus. E a gente só pode desfrutar plenamente esse amor em nosso casamento se nós tivermos o Senhor como fundamento, o Senhor como base no nosso casamento. Então eu queria falar sobre a importância de vivermos essa unidade conjugal, a importância de vivermos esse amor genuíno em nosso casamento para que a gente evite essa solidão dentro do casamento. Infelizmente, existem muitos casais que eles estão tão distantes um do outro, emocionalmente distantes, que eles estão se sentindo sós. Você sabia que talvez um dos maiores medos da mulher é o medo da solidão? E infelizmente existem muitas mulheres, e homens também, mas de modo geral muitas mulheres que, embora estejam casadas, elas vivem essa solidão emocional, elas se sentem só, porque elas não conseguem compartilhar a vida, os desafios, o amor com o marido que está ao seu lado, porque muitas vezes, muitos desses maridos são muito voltados para si mesmos, muito fechados em si mesmos. E tem muitos homens também vivendo na mesma condição. Embora casados, eles não conseguem desfrutar dessa comunhão genuína, dessa comunhão verdadeira e vivem um verdadeiro isolamento dentro do casamento. Então Deus criou o casamento para o companheirismo. Como disse no verso 18, o texto diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Então Deus, ele percebeu a necessidade do homem e ele proveu uma solução perfeita, que é a mulher. A intenção de Deus é que marido e mulher eles possam se completar. E essas diferenças que há em um e outro, e é bem claro que homem e mulher são diferentes, eles são iguais em termos de valor. Tanto homem e mulher têm o mesmo valor para Deus, mas eles são diferentes.
diferentes não só na parte anatômica, mas diferentes na forma de pensar, diferentes na forma em que enxerga o mundo. Homem e mulher são extremamente diferentes. Só que essas diferenças, elas são complementares. Então, quando Deus criou a mulher, a intenção de Deus é que a mulher e o marido eles pudessem se complementar, né? Vivendo em comunhão, desfrutando desse companheirismo, e os dons que o marido tem completa a mulher, os dons que a mulher tem completa o marido, as suas diferenças, a sua forma de enxergar o mundo, na verdade são complementares. Então é muito importante a gente entender isso. E é interessante porque muitos casais, ao se apaixonar um pelo outro, marido e mulher, né, no período do namoro, quando se conheceram, o que atraiu, na verdade, foi exatamente as diferenças. E essas diferenças que foi um ponto de atração no início, depois de casado, se não tiver cuidado, se torna um ponto de separação. Então não permita que aquilo que no início foi algo que atraiu você ao seu cônjuge, você olhou para esse seu cônjuge, né? O seu namorado ou a sua namorada, e era tão diferente de você, e essa diferença foi exatamente algo que você se sentiu atraído por esta pessoa. Então não permita que hoje, que essa diferença, você enxergue essa diferença como um defeito. Na verdade, não. Essa diferença é complementar. Então Deus criou o casamento para que um e outro pudessem estar se complementando. Então o casamento foi instituído para que o casal ele pudesse compartilhar a vida, pudesse compartilhar as alegrias, pudesse compartilhar também as dores, pudesse compartilhar os desafios, as dificuldades da vida, e eles pudessem então estar compartilhando, porque a vida fica mais leve quando ela é compartilhada de forma abençoadora. Então é muito importante isso. Deus não deseja um isolamento emocional dentro do casamento, porque o isolamento emocional dentro do casamento fere o propósito de Deus para o casamento, fere o propósito de Deus para a união conjugal, porque um dos propósitos do casamento é justamente isso, para que homem e mulher pudessem se complementar e pudessem desfrutar da vida junto e compartilhar a jornada da vida junto. Então o casamento é uma união divina. Deus ele formou a mulher, o texto diz, da costela do homem, que simboliza o quê? Proximidade, que simboliza parceria. E é interessante, eu costumo dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, ele não tirou um pedacinho do crânio do homem para criar a mulher, porque não era a intenção de Deus que a mulher estivesse acima do homem. Também na sabedoria divina, Deus não tirou um pedacinho do osso dos pés para formar a mulher, porque também não era a intenção de Deus que a mulher estivesse abaixo do homem, que a mulher fosse capaz do homem, servisse de tapete para o homem. Não. Agora, olha como Deus é sábio. Na sabedoria divina, ele tira a mulher da costela. Isso aqui é um simbolismo poderoso. Por quê? Porque a costela está ao lado. A costela está perto do coração, está próximo ao coração. Então a gente tem duas lições preciosas aqui. Primeiro, a mulher foi criada por Deus para ser amada pelo homem. A costela está perto do coração. Significa que a mulher foi criada para ser amada pelo homem. Até porque essa é uma necessidade essencial na mulher. A mulher tem necessidade de sentir-se amada. Então o homem precisa ter esse cuidado para demonstrar amor para com a sua esposa, né? Ser afetivo, ser carinhoso, ser cuidadoso, né? Então a mulher precisa desse sentimento de amor ser alimentado pelo homem. A mulher foi criada para ser amada. E também o texto nos mostra que ela foi criada da costela porque a costela está ao lado. Então a mulher foi criada para estar ao lado do seu marido, apoiando esse marido a exercer a liderança que Deus deu para ele, estando ao lado dele para ser um apoio, para ser uma bênção, né, na vida dele, para ser uma ajudadora deste marido. Agora, não entenda ser ajudadora como algo inferior, porque o texto nos mostra que o verbo que aparece aqui para ser auxiliadora, para ser ajudadora, a palavra original é a mesma ideia que é usada quando Deus diz que ele é o nosso auxílio, nosso ajudador. Então, ser ajudador ser ajudadora significa que você está assumindo esse papel divino, porque o próprio Deus diz que é ajudador do seu povo, é auxiliador do seu povo. E aqui o texto diz que a mulher é essa auxiliadora. Então, isso não significa que ela está sendo rebaixada por ser uma auxiliadora. Não. A palavra original é a mesma palavra que é usada para Deus, como auxiliador do seu povo, como ajudador do seu povo. Então a mulher foi criada para estar ao lado, para ser esse apoio, para ser essa auxiliadora, para ajudar o esposo a exercer a liderança que Deus deu para ele, não é? Por isso que o texto começa dizendo, não é bom que o homem esteja só. Então o homem precisa da esposa ao seu lado, auxiliando. Então a mulher foi criada para ser amada pelo homem, para compartilhar desse amor, para experimentar esse amor, e também ela foi criada por Deus para estar ao lado do seu marido, auxiliando o seu marido em tudo aquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a vida dele e para a vida da família. E eu costumo dizer que não é atrás de um grande homem que tem sempre uma grande mulher, mas sim ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Por isso é importante que o casal entenda essa necessidade, que os dois vivam essa proximidade, né? Que os dois entendam essa relação de companheirismo e de complementaridade. O texto nos ensina isso. Então o homem reconhece a mulher no texto sagrado como sua igual. Ele diz, essa agora é carne da minha
carne, né? Será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Ela é da mesma essência, né? Ela é semelhante ao homem, embora tenha diferenças, ela é da mesma essência. Então isso é muito poderoso. O texto também nos diz, no verso 24, deixará pois o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O que a gente pode aprender nesse versículo 24? Deixar pai e mãe significa que a partir do casamento a prioridade passa a ser o cônjuge, não mais os pais, não mais amigos, não mais o trabalho, não mais nem mesmo os filhos, mas a prioridade passa a ser o cônjuge. Como eu costumo dizer, o seu relacionamento conjugal só está abaixo do seu relacionamento com Deus. Primeiro o seu relacionamento com Deus e depois o seu relacionamento com o seu cônjuge. Então a prioridade agora é agradar o cônjuge, como a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32 a 34. A mulher casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. O homem casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua esposa. Ou seja, a meta do homem casado é agradar a sua mulher. A meta, o alvo da mulher casada é agradar ao seu marido. Então, deixar pai e mãe significa compromisso de prioridade com o cônjuge, investimento na relação. Também representa intimidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que tornar-se uma só carne envolve essa intimidade física, essa intimidade emocional e essa intimidade também espiritual. Então a Bíblia nos mostra isso. E aí no verso 25 completa, porque o verso 25 diz que eles estavam nus, marido e mulher estavam nus e não se envergonhavam. O verso 25 diz, ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque havia unidade, havia transparência, né? E na transparência há ausência de vergonha entre o casal. Então eles não tinham vergonha um do outro, porque havia completa transparência. Então é importante que o casal aprenda a estar despido um para o outro, não apenas fisicamente, também, é claro, mas não apenas fisicamente, mas despido na alma, nas emoções, que não haja segredos, né? Que você tenha coragem de ser transparente com o seu cônjuge, de abrir o seu coração. Quando cria-se essa transparência nesse nível, o que vai acontecer? Essa transparência vai gerar confiança. O casal vai estar mais próximo do outro e eles não vão se sentir isolados, solitários, como muitos casais que, embora estejam casados há anos, mas se sentem sós no casamento, né? Se sentem sós porque existe um isolamento, um distanciamento emocional muito grande. Então a verdadeira intimidade, ela vai além da intimidade física. A verdadeira intimidade inclui intimidade emocional, inclui a intimidade espiritual, né? Você ora com seu cônjuge, você está ali alinhado espiritualmente com o seu cônjuge, você tem um hábito de orar junto com ele, de estudarem a palavra juntos, de ter essa intimidade também espiritual, a intimidade no relacionamento, a intimidade física também, porque não exclui a intimidade física, mas vai além dela. E aprender a ter comunicação genuína, aprender a falar. A Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 1, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana não opera a justiça de Deus. Então é importante nesse princípio da comunicação, de comunicar-se com seu cônjuge, de falar com seu cônjuge, você esteja pronto para ouvir. É importante que você esteja pronto para ouvir, não apenas para escutar. Tem gente que está apenas escutando, mas é importante que você ouça, entenda o sentimento do seu cônjuge enquanto ele fala, principalmente os homens em relação à mulher. Nós, homens, muitas vezes temos muita dificuldade de ouvir a nossa esposa. Muitas vezes a gente apenas escuta, né? Mas o ouvir é prestar atenção, é olhar no olho enquanto a esposa fala, é tentar realmente entender o que ela está colocando ali, principalmente as suas emoções e os seus sentimentos, porque geralmente o homem fala o que pensa, mas a mulher, de modo geral, fala o que está sentindo. Então, quando a mulher fala, geralmente é a expressão do seu sentimento, é a expressão daquilo que ela está sentindo naquele momento, das emoções que ela carrega naquele momento. E nós, homens, precisamos entender isso, essa particularidade da comunicação da mulher. Então, é muito importante termos esse cuidado. Então, ter essa comunicação aberta, sincera, isso também vai gerar essa intimidade, vai evitar que o casal se sinta só, mesmo estando casado. Então, como é que a gente pode vencer a solidão no casamento? Né? Porque Deus não criou o casamento para ser um lugar de solidão. Primeira coisa, a gente precisa ter essa comunicação franca, verdadeira, genuína, aberta, compartilhar os sentimentos, compartilhar os sonhos, compartilhar as preocupações, compartilhar os temores, né? Compartilhar toda a vida com o outro. E quem ouve aquilo que é compartilhado precisa ouvir sem julgamentos, precisa ouvir sem condenação, precisa ouvir com desejo de realmente acolher aquele cônjuge que está compartilhando com amor, abraçar aquele cônjuge em amor, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que é extremamente importante é você separar tempo de qualidade para estar com o seu cônjuge, né? Criar momentos juntos, sem distrações, de vez em quando dar uma fugidinha, dar uma saidinha para comer alguma coisa juntos.
para passear juntos, não é? Não precisa ser algo muito caro, mas é preciso que você separe esse tempo de acordo com a condição, com a possibilidade de cada um de vocês, né? Esse tempo só vocês dois. Talvez de vez em quando sair, ir num hotel, né? Para estarem juntos, para namorar. Então isso é importante, ter esse tempo de qualidade, só vocês, sem distrações. E se vocês têm filhos pequenos ainda, vocês podem deixar esses filhos com alguma pessoa da família de confiança, sua mãe, por exemplo, seus pais, né? Se eles podem, então você pode deixá-los por algum tempo para que vocês saiam juntos, só vocês dois, para conversarem, para comerem alguma coisa que vocês gostam, né? Para assistir um bom filme no cinema, enfim, sair um pouco, compartilhar, ter momentos a sós, né? Tempo de qualidade. Outra coisa importante que ajuda muito a vencer a solidão é compartilhar também a vida espiritual. Aprenderem a orarem juntos, né? Aprenderem a compartilhar a palavra um para o outro, lerem a Bíblia juntos, isso é muito importante. Por isso que a Bíblia nos ensina a não nos pormos em julgo desigual, né? Então, quando você ainda é jovem, uma escolha muito importante a se fazer é orar a Deus pedindo que a pessoa que Deus trará a você seja uma pessoa que comungue da sua fé, da mesma fé. Isso é muito importante porque vocês podem juntos orarem, juntos lerem a palavra de Deus. Isso vai fortalecer muito vocês. Outra coisa importante é estar constantemente perdoando. Porque na convivência, o que pode acontecer? Muitas vezes na convivência há atritos, né? Há momentos desafiadores, há momentos de estresse, há momentos difíceis. Talvez o cônjuge irritado com alguma coisa pode falar uma palavra mais dura, uma palavra mais áspera, né? Pode falar ou fazer coisas que machuquem você, que desagrade você. Então o perdão é necessário o tempo todo. Jesus disse perdoar até 7 vezes no dia se necessário, 70 vezes 7. Então é muito importante que no casamento o perdão seja aplicado constantemente, porque se você não conseguir perdoar, isso vai gerar em seu coração raízes de amargura, e você vai se sentir emocionalmente distante do seu marido ou da sua esposa, e vocês vão ficar longe um do outro, vocês vão se sentir sós, mesmo estando no casamento, vocês vão se sentir isolados, vocês vão se sentir em completa solidão, porque você não conseguiu perdoar. Então, a disposição de perdoar é algo necessário. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus que lhe ajude, e o perdão é um ato de fé, não é um ato de sentimento. Talvez você diga assim, mas Josivaldo, eu não consigo perdoar, eu não tenho vontade alguma de perdoar, eu não sinto vontade de perdoar. E eu digo para você, não é um sentimento, é um ato de fé. Às vezes até diante de Deus em oração, você pode abrir o seu coração para Deus e dizer, Senhor, o meu marido ou a minha mulher me machucou, me feriu, mas em fé eu libero perdão para o meu marido ou para minha esposa em nome de Jesus. Isso vai fazer um bem enorme para você e você não vai ficar levando essas amarguras no seu coração, impedindo você de desfrutar um tempo precioso de comunhão com o seu esposo ou com a sua esposa. E muito importante que você aprenda também a investir no amor. E às vezes esse investimento são pequenos gestos diários que fazem uma diferença absurda no seu casamento, né? Pequenos atos de serviço, uma massagem nos pés, um bilhetinho, um ato de carinho, um cafuné, um beijinho, né? São pequenos gestos, mas que fazem toda a diferença no casamento. Então é muito importante que aquilo que você fez talvez no início do seu namoro para conquistar a sua esposa ou para conquistar o seu marido, você continue fazendo. Esses pequenos gestos, esses pequenos atos de carinho, né? Uma cartinha, um bilhetinho, algo simples, mas que no dia a dia você vai fortalecendo a sua comunhão, você vai fortalecendo o seu amor para com o seu cônjuge. Deus deseja que o seu casamento seja realmente um refúgio de amor, um refúgio de comunhão, um refúgio de parceria, de companheirismo e não um lugar de solidão. Deus não quer que vocês vivam em solidão. E como eu disse, tem muitos casais que, embora estejam casados há muito tempo, eles estão vivendo uma verdadeira solidão, um verdadeiro deserto no casamento. Deus não deseja isso para o seu casamento. Casais que devem estar atentos, né, para não permitir que a rotina, que as preocupações, que a falta de conversa, que a falta de diálogo afaste vocês emocionalmente. Então é muito importante que você esteja atento a isso. Casamento só cumpre o seu propósito quando o marido e a mulher eles decidem amar um ao outro, cuidar um do outro, viver próximo do outro, não se isolar emocionalmente nem fisicamente, né? Mas estar realmente apoiando um ao outro, amando um ao outro, como Deus planejou, como é o desejo de Deus para vocês. Então Deus deseja que o seu casamento seja um pedacinho do céu, um lugar de alegria, um lugar de comunhão e não um lugar de isolamento e não um lugar de solidão. Deus não quer que o seu casamento seja um lugar de solidão. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus,
Eu quero nesse instante orar e pedir ao Senhor que conceda a graça a este casal, em nome de Jesus, para que eles possam transformar o casamento deles, com a graça do Senhor Jesus, com a ajuda do Senhor Jesus, em um pedacinho do céu, em um lugar de comunhão genuína, verdadeira, em um lugar de alegria, de paz, de felicidade. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre este casal, para que eles experimentem o melhor de Deus sobre as suas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Que apesar dos anos estarem se passando, que eles possam ser cada vez mais apaixonados um pelo outro, que eles possam amar um ao outro, cuidar um do outro, que eles possam envelhecer juntos, meu Deus, amando, e que à medida que o tempo passa, mais o casamento amadureça, mais o casamento fique melhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos assim e pedimos ao Senhor, abençoe este casal, guarda este casamento, no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos assim para a tua glória e honra. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, seu casamento poderosamente, e que o seu casamento seja um lugar de comunhão, alegria e paz. Shalom, Deus te abençoe.